Quanto mais importância eu dou ao meu amor com Deus, meu compromisso é amar. Todos nós precisamos ser amados, precisamos ser amor, precisamos de amor em nós. Bom dia, transformadores! Ontem nós vimos que todos somos chamados para o banquete do Senhor, mas muitos irão perdê-lo, pois temos outras prioridades. E hoje Jesus fala desse desapego necessário e da confiança que devemos ter para segui-lo, para sermos verdadeiramente felizes. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que verem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Jesus fala de desapegar-se de pai, de mãe, de esposos, de filhos, até mesmo da própria vida. É algo que parece chocar. Não é um desapego irresponsável, mas é algo que devemos pensar como elencar as prioridades. Ele começa afirmando uma coisa que surpreendeu muitos na sua época e continua surpreendendo hoje. Ele diz: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, não pode ser meu discípulo. Vejam mais uma vez, ele não está dizendo que nós devemos deixar de amar a nossa família, mas está falando daquela prioridade, da prioridade absoluta. É uma chamada verdadeira ao desapego. Não porque nós vamos desprezar as pessoas na nossa vida, mas porque devemos amar menos qualquer coisa que nos afaste de Deus. E esse amar menos significa colocar Deus como centro. E olhando para o sentido do termo usado por Jesus, nós vemos que ele exige um compromisso onde nada nem ninguém ocupe o lugar de Deus em nosso coração. Porque muitas vezes nossas ligações, sejam familiares, materiais ou emocionais, se tornam na verdade um apego. Elas acabam ganhando tanta importância que, mesmo sem perceber, começam a nos afastar desse caminhar diário com Cristo. Servem como desculpas. E ele continua falando sobre carregar a própria cruz. E nós não estamos aqui falando de um simples obstáculo ou um desafio. A cruz é o símbolo máximo de renúncia, de entrega total. Carregar a cruz é abraçar conscientemente os sacrifícios, os desapegos e as dificuldades que o caminho com ele nos traz. Ser discípulo não é um passeio, mas um chamado a uma vida de entrega, onde nós nos despimos de tudo o que nos prende. Ele fala também da construção e da guerra. Fala sobre a importância de calcular os gastos antes de começar uma obra. Ele questiona: qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o que será necessário para concluí-la? A torre que ele fala é a nossa própria vida, o nosso projeto com Deus, o nosso caminhar, o nosso seguir. E para essa construção é preciso ter discernimento, clareza sobre o que realmente estamos dispostos a investir. E assim como na construção,
A vida de um cristão exige planejamento, discernimento, amadurecimento. Jesus usa também um exemplo de um rei que precisa pensar antes de sair para uma guerra. Seguir Jesus é como entrar numa batalha, não uma batalha física, mas uma batalha interior contra nossos próprios desejos, contra o egoísmo, contra tudo que nos afasta do amor de Deus. E nós precisamos sim avaliar se estamos realmente dispostos a essa luta, a luta do amor sem medidas. Então devemos fazer essa autoavaliação. Jesus pede para calcular os custos, porque ele sabe que se começarmos essa jornada sem ter essa consciência do que ela implica, nós vamos acabar desistindo no meio do caminho. Até porque quantas vezes, por falta de planejamento, deixamos que as dificuldades do dia a dia nos derrubem? Quantas vezes, ao enfrentarmos momentos difíceis, nos perguntamos se realmente estamos prontos para segui-lo? Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Uma frase que soa até como um tapa, mas é, na verdade, uma proposta de liberdade. Jesus não nos pede o desapego para tirar algo de nós, mas para sermos livres para amar a Deus plenamente. É uma liberdade que convida a deixar para trás o que nos aprisiona, medos, inseguranças e até aquela falsa sensação de que podemos controlar tudo sozinhos. Talvez você esteja se perguntando como essa mensagem pode se aplicar à sua vida, mas todos nós temos coisas que seguramos com força, como se dependêssemos dela para viver. Isso pode ser relacionamento, uma posse, um trabalho, mas a verdade é que ao colocarmos qualquer dessas coisas acima de Deus, nos tornamos prisioneiros dela. Jesus nos convida a soltar, a deixar ir e a confiar que Ele será nosso sustento, nossa paz e nossa segurança. Pensando nessa reflexão que eu faço, ela fala mais sobre compromisso. Ser discípulo de Cristo não é algo que se faz pela metade. Ele pede de nós um sim completo, um sim que inclui nossa disposição de renunciar até o que nos é mais caro. E esse compromisso exige entrega, exige fé, mas principalmente exige confiança de que, ao escolhermos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas encontrarão seu verdadeiro lugar em nossa vida. Porque quando priorizamos Jesus, tudo vai se encaixando da melhor forma, da forma que Ele pensou para nós. Então fica a pergunta, nós estamos dispostos a fazer esse compromisso de forma plena? Estamos prontos para renunciar ao que nos impede de segui-lo livremente? Ele nos chama para uma vida nova, onde o desapego, a cruz e o sacrifício não são fardos, mas caminhos para a liberdade e para a comunhão maior com Ele. Devemos então ter esse compromisso verdadeiro para que nossa fé seja construída sobre uma base sólida, capaz de resistir a qualquer tempestade, e que o nosso sim a Deus seja tão forte, tão completo, que possamos caminhar com Ele carregando nossa cruz, mais livres, porque escolhemos amar a Deus acima de tudo. Paz e bem. Quanto mais importância eu dou